O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no templo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, todo começo é difícil. Isso vale também para a elaboração das pregações. Lembro-me até hoje das observações do nosso professor de homilética, que às vezes comentava os textos elaborados por nós estudantes para serem apresentados depois numa pregação diante dos colegas e também dos professores. Então ele diz: o máximo que você consegue com esta prática é que todo mundo na igreja vai começar a cochilar. E acrescentava: você tem que pregar de um jeito que o pessoal depois jogue pedras em cima do telhado da casa paroquial. Ele queria dizer: vocês têm que falar de um jeito que os ouvintes não fiquem distraídos ou comecem a cochilar. O que eu queria dizer é o seguinte: o pregador também deve atender às exigências do Evangelho, como também as expectativas dos ouvintes. Se poucos os pregadores que continuamente querem talvez provocar a Assembleia, então o povo não aceitaria. E hoje em dia o pregador
está feliz se ele tem pelo menos alguns ouvintes que vêm para participar da missa e se submetem a ouvir o que o padre vai dizer. E além disso, o pregador sabe também como é difícil ser justo para com o Evangelho. Lembrando-nos do texto de hoje, percebemos Jesus, da sua parte, não ligou para estas coisas que não agradaram aos seus ouvintes. Se tivesse tido uma morada fixa, os ouvintes mais de uma vez teriam jogado pedras nos vidros da sua casa. Ele não ligava para a sua segurança pessoal e muito menos se interessava pelo cansaço da maioria. Até uma vez chamou a atenção: cuidado, ou ai de vocês se todos os elogiam. Então Jesus mantém uma posição de independência singular diante do aplauso, como também diante da recusa pelos seus ouvintes. Claro, não podemos nos esquecer de uma grande diferença entre a gente e Jesus, pois ele é a perfeição em pessoa. E se hoje um pregador provoca os seus ouvintes, então ele arrisca no máximo uma carta anônima com queixas ou um telefonema. Quando Jesus provoca, a coisa é mais séria. Então chove pedras que tentam fazer a boca de Jesus calar-se. Bom, então no Evangelho de hoje assistimos durante a pregação de Jesus a uma mudança brusca da atmosfera entre os ouvintes. No início prestaram com tanto grande entusiasmo atenção. Todos o elogiavam quando ensinava nas sinagogas. Ficaram admirados com as suas palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Mas, de repente, a atmosfera muda e cai no contrário. E por causa da sua pregação, a celebração na sinagoga é interrompida, pois expulsaram Jesus da sua cidade com o intuito de até querer matá-lo. O que tinha acontecido? Em sua pregação, Jesus toca os ouvintes no seu ponto mais nevrálgico. Os ouvintes convictos da sua vocação por Deus sabem que os judeus são o povo eleito de Deus. E aí vem Jesus na sinagoga e lhes coloca diante dos olhos uma pobre viúva pagã de Sarepta. E o sírio Naamã, que em seu tempo eram os únicos a poderem alegrar-se com uma graça especial de Deus, sem fazerem parte do povo eleito, preferido de Deus. Pois o profeta Elias foi enviado à viúva para salvá-la da morte. E o profeta Eliseu curou Naamã da lepra.
Tudo isso soa como Jesus quisesse dizer: vejam, estes pagãos, a viúva e o Naamã, gozam da graça de Deus, enquanto o povo eleito de Deus persegue e mata os enviados de Deus, inclusive, como o texto hoje fala, pretendendo fazer isso com Jesus. E com isso Jesus então toca os seus ouvintes num ponto mais sensível, né? E também o povo sabia disso. E nesta reação do povo e nesta atitude de Jesus, aparentemente não mudou muito não, até os dias de hoje. Como os ouvintes na sinagoga, assim também nós carregamos uma necessidade de sermos confirmados em nós mesmos. Não é assim que até antigamente, mais que em nossos dias, o povo diz com muita convicção: Deus é brasileiro. Querendo dizer, Deus tem um compromisso especial conosco, tem que ser mais paciente, mais generoso e nos perdoar com mais facilidade. Não queremos ser confirmados apenas pelos homens que nos elogiem, mas também por Deus. Claro, existem, sem dúvida, confirmações pelo Evangelho que causam em nós certas reações, para não dizer provocações. E ai de nós se as reprimirmos. Jesus sempre de novo nos vai tocar nestes nossos pontos neurálgicos. E tais pontos fracos existem na vida de cada um de nós. Quem, por exemplo, talvez casado de novo ou convivendo com outra mulher ou mulher com outro homem, gostaria de ouvir a palavra de Jesus: o que Deus uniu, nenhum homem deve separar. Aí já começamos a reagir e fechar a nossa cabeça. Quem, sendo rico, gostaria de ouvir as bem-aventuranças dos pobres ou os ais de Jesus sobre os ricos? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou nos lembremos talvez das palavras mais duras que Jesus falou: quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para que ele amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o lançassem no fundo do mar. E quem, ouvindo a palavra pequenos, logo naturalmente pensa em crianças. E aí também nos perguntamos: quanto mal se dirige hoje contra elas? Começando com o presidente que nem quer que as crianças sejam vacinadas, imunizadas, protegidas contra doenças que podem levar à morte. Ou crianças que nem têm direito de nascer, sendo abortados antes de ver a luz do dia. Crianças são abandonadas, jogadas como tempos atrás pela janela para a própria mãe se livrar dela. Crianças que se tornam vítimas de violência
e de abuso sexual, até por pessoas da própria igreja que deviam dar um bom exemplo, começando com bispos e padres. Crianças que nem têm direito a uma formação religiosa para ouvir de Deus, nem sendo batizados, os pais não ligam mais e dizem que eu amo muito o meu filho, minha filha. O que doente gostaria de ouvir? Toma a sua cruz de doença e siga-me. Ou pessoas tristes talvez serem chamados filhos ou felizes, vocês sois por causa de sua tristeza. E quem gosta de ouvir o alerta de Jesus para perdão e reconciliação quando alguém feriu profundamente o seu irmão? De fato, meus caros irmãos, há trechos na mensagem de Cristo que custam para serem dirigidos. Quem se admira se consciente ou também inconscientemente construímos muros de proteção em torno de nós. E estes muros podem ter rostos diferentes. Aí está a atitude, por exemplo, de indiferentismo. Tanto faz. A minha religião sou eu. Eu escolho, como muitos crentes afirmam, da minha religião e da verdade do Evangelho. Muitos não querem mais ouvir esta mensagem de Cristo, pois por isso também não aparecem mais nos nossos encontros dominicais na missa. Começamos também a comparar-nos com os outros, apontando para os lados fracos deles, pois então é mais fácil também justificar os próprios erros. A igreja faz bem não tentando nivelar a mensagem do Evangelho. Na minha terra se diz não misturar o leite com água. Então o leite não presta mais. Então a mensagem de Cristo também perde o seu divino valor. Virá o dia em que nos encontraremos face a face com Cristo. Aí tudo fica revelado e aberto. Também os momentos em que tentamos escapar das exigências do Evangelho. Meus caros irmãos e irmãs, ser cristão significa também enfrentar estas provocações do Evangelho e viver também com a provocação do Evangelho, suportá-la. Olhemos mais uma vez para o Evangelho. Os moradores de Nazaré não suportaram a provocação de Jesus. E sua autodefesa ultrapassa tudo e acaba em brutalidade. Querem lançar Jesus no precipício, não entendendo, não aceitando, reagem desta maneira, recorrendo à brutalidade, tomando uma arma na mão para acabar com aquele que me incomoda, como Jesus faz às vezes também na nossa vida. Pois não, no final do Evangelho, Jesus, o evangelista escreve significativamente, ele, se referindo a Jesus, porém, passou pelo meio deles e continuou seu caminho. Quer dizer, a nossa reação não importa
primordialmente a Jesus. E o que Jesus faz com aqueles que tentam enfrentar a provocação de sua mensagem é como ele não abandona esta gente que está revoltada, que até tenta matá-lo. Muito pelo contrário, como sabemos, lendo esses trechos, ele oferece a sua presença no meio do povo, na sua comunidade. E a mesma coisa Jesus também faz conosco. Ele oferece também a nós, nos altos e baixos, gostando ou não gostando ainda, as verdades que nos ensinou a sua presença. Ele faz com todos o que está fazendo conosco, como nós estamos aqui ouvindo, gostando ou não gostando ainda o que Jesus nos ensina. E esta presença também nos abre perspectivas de uma grande amizade e alegria de estar com Jesus. Amém.